Eu sou Ana Carolina de Rezende, médica radio-oncologista. Eu sou Heloísa Vise, oncologista clínica. Eu sou Ana Paula Cardoso, médica oncologista. Eu sou Ícaro Carvalho, médico radio-oncologista. Eu sou Fernando Moura, oncologista clínico. Somos o CâncerCast. Olá, estamos reunidos para mais um episódio do CâncerCast. Estou aqui eu, Ana Carolina, Ana Paula, Ícaro, Heloísa. E hoje vamos falar sobre um assunto que tem gerado algumas polêmicas, que é, será que todo câncer é genético ou hereditário? Então isso tem gerado alguma ansiedade, né, em algumas pessoas, com ou sem câncer, por histórico familiar positivo, ou por receberem algum teste genético positivo e não saber exatamente o que fazer com esses testes, né? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre os testes. Será que todos têm que fazer esse teste? Só quem tem câncer? Como esses testes funcionam, são acessíveis a todos, né? E o que fazer com o resultado desse teste uma vez que ele é feito, né? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre como funcionam e quem precisa se testar. Bom, para começar esse assunto, que é bastante complexo, é importante a gente esclarecer alguns conceitos, Ana, que eu acho. A primeira pergunta que você fez, ela é importante porque todo mundo que faz o diagnóstico de um câncer ou que tem um familiar com câncer pergunta, é hereditário, não é hereditário, mas eu não tenho ninguém na minha família com câncer. Como que eu posso ter sido diagnosticado com câncer? E essa é uma pergunta bastante importante. Por quê? Porque o que a gente sabe é que a maior parte dos cânceres não são hereditários, ou seja, você não herdou do seu pai ou da sua mãe uma alteração genética que te predispôs ao câncer, tá? Então, 90% dos casos, não é hereditário no sentido de que você não herdou, tá? As alterações, elas podem ter acontecido durante a sua vida. Através do quê? Através das exposições, através do ambiente, onde você mora, o que você come, o que você faz de atividade física, se você é obeso, se você não é, se você fuma. Né? Os hábitos e os estilos de vida são responsáveis pela maior carga genética, vamos dizer, que pode te levar ao câncer. Mas existem, sim, algumas alterações que acontecem de 5% a 10% dos casos, onde esse paciente diagnosticado com câncer pode ter dado uma alteração genética chamada de mutação do seu pai ou da sua mãe, que pode ter elevado o seu risco de câncer. Então, você vê, isso é muito interessante, né? Você usou uma porcentagem, 5% a 10%, né? Porque eu acho que tem um grande mito e um grande temor geral, né? E genuíno da população, com esse medo do hereditário, medo do genético. Se a gente for ver, é uma minoria dos casos mesmo. É uma minoria dos casos que vão estar relacionados. Existem alguns tipos de câncer, que depois eu acho que a Elo vai comentar, que existe uma maior chance de estar relacionado a essa parte hereditária ou não. Mas, na verdade, são poucos casos. E é por isso que a gente traz a segunda pergunta, que é: quem deve ser investigado? É todo paciente com câncer que deve ser diagnosticado, que deve ser investigado, ou só alguns pacientes? Eu acho que essa resposta ela vem em evolução, né? Até um tempo atrás, a gente seguia critérios de indicação de se fazer essa pesquisa hereditária mais restrita, né? E hoje em dia se questiona muito se a gente deve testar todo mundo que teve câncer ou não. Mas o que a gente vê é que, independente disso ainda estar em debate, os critérios para indicação de se solicitar esses testes, eles vêm sendo flexibilizados, né? Então, antes a gente, por exemplo, só pedia um teste genético para uma paciente que tem câncer de mama antes dos 40. Hoje em dia, depois isso mudou para 45, tem até recomendações que toda paciente que teve câncer antes dos 50 deve ser testada geneticamente. Eu acho que são conceitos, e acho que a gente vai discutir isso ao longo do programa, porque a gente tendo mais acesso a esses exames, a tecnologia ficando mais acessível, mais barata, e a gente tendo implicações, né, com esses resultados, a gente tem ampliado mais. Então, na minha cabeça, é mais assim, quem eu não posso deixar de testar, né? Então, se entra um paciente no consultório
com o diagnóstico de câncer numa idade mais jovem, fora daquela faixa etária habitual do risco, né? Como a gente discutiu no episódio passado, que a maioria dos pacientes idosos vão ter a grande carga de ter o diagnóstico de câncer. Então, se é um paciente jovem que tem câncer, a gente já fica Já atento, levanta né? um alerta. Opa, ali, será que tem alguma coisa errada acontecendo, né, com essa genética do paciente que tenha predisposto ele a fazer câncer? Então, acho que a idade é o que mais chama atenção. Alguns tipos de câncer, né, que estão bastante associados, que podem estar mais associados. Então, câncer de mama, o tipo triplo negativo, as pacientes têm uma chance maior de ter uma carga hereditária aí envolvida. Mas pacientes com câncer de ovário, todas as pacientes com câncer de ovário hoje em dia devem ser testadas. Todos os pacientes com câncer de pâncreas, do pâncreas glandular, têm que ser testados tem que fazer essa pesquisa, né, e fazer um teste de mutação. Pacientes com câncer, pacientes com câncer coloretal, endométrio, em idades mais jovens, ou então, se não é sarcomas, né, se não é um tipo específico, se não é a idade, aí tem também uma outra questão bastante relevante que acho que nem sempre o paciente está preparado para responder quando ele vem em consulta, que é o histórico familiar. Falar de história familiar é importante falar sobre alguns aspectos da história familiar que chamam a nossa atenção a ponto de levantar essa bandeira aí de repente, pedir um teste genético. Quando, por exemplo, o paciente tem vários familiares diretos, vários familiares de primeiro grau com algum tipo de câncer, quando esses parentes também têm algum tipo de câncer com idade mais jovem, como, por exemplo, antes dos 50 anos, de preferência os de primeiro grau. Né? Ou então, não são vários, mas é uma pessoa só com vários tipos de câncer. Né? E como a Elô colocou também alguns tipos de câncer que são mais predisponentes, como os que você já salientou, e eu acrescentaria ainda próstata, rim, endométrio, pâncreas, colo retal. E pacientes, às vezes, que têm mais de um câncer mais de um diagnóstico também. de câncer. Isso que às vezes a própria história do paciente, não só a história familiar, mas a história pessoal. Às vezes a pessoa mesma já teve algum diagnóstico de câncer. Então, isso é importante dentro da nossa história para a gente não deixar de fazer essa investigação. E esses testes são feitos como? Eles são testes de sangue, saliva? Que tipos de teste que a gente tem disponíveis aí? Eu acho que isso é uma outra pergunta capciosa, tá? Porque a pessoa, quando você fala que você vai pedir um teste genético, é meio que ela acha que vai fazer um teste de outro mundo. E, na verdade, não. Na verdade, nós estamos falando de um teste sanguíneo, um teste de laboratório, que ela vai esperar algumas semanas para chegar ao resultado. O resultado não chega amanhã, chega 3, 4 semanas. Demora um pouquinho mesmo. Mas é um teste de sangue, muito diferente de algum outro episódio que a gente vai falar sobre a investigação das alterações do tumor. Tá? Isso é um outro capítulo, a gente não está falando aqui hoje. Hoje a gente está falando do risco hereditário de câncer. E essa investigação, ela está nas células do seu corpo todo. Portanto, você pode fazer a investigação no seu sangue também. Só recapitulando, né? Porque essa hereditariedade vem da onde? Vem do nosso pai e vem da nossa mãe. É a nossa carga genética. Né? Então, desde a formação do embrião, quando a primeira célula lá se forma, ela é metade herança genética do pai, metade da mãe. E, então, todas as nossas células têm essa alteração que pode, ao longo da vida, predispor a gente a ter um risco maior de formar câncer, né? Então, tá em qualquer célula. Basta você pegar uma célula sanguínea, uma célula, às vezes, da saliva, você consegue detectar a presença dessa alteração. Então, é um exame relativamente simples, não mais acessível hoje em dia do que antigamente, mas não inteiramente acessível para todo mundo. Mas quem que paga por esse exame? Normalmente é o próprio paciente ou você tem uma cobertura também de planos de saúde? Eu posso encontrar isso no SUS? Como que... O acesso, né? Como que é o acesso a esse tipo de exame? Infelizmente, não é um teste que a gente tem acesso no Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente não consegue, não tem nenhum laboratório, não tem nenhum caminho já bem estabelecido para os pacientes que não têm convênio
conseguirem fazer esses testes no Sistema Único. Eventualmente, se eles participam de alguma pesquisa num grande centro de tratamento, de referência, eles conseguem até fazer esses testes, mas no SUS a gente não faz como rotina. Os seguros de saúde, eles são obrigados a pagar, mas eles têm uma certa restrição e são bastante criteriosos, mais do que a gente tem sido hoje em dia, para cobrir esses exames, e geralmente eles são fatiados, então pesquisa mutações individuais, às vezes com diferentes métodos, uma primeira triagem de maior sensibilidade, mas menor especificidade. Então, às vezes é moroso fazer isso pelo plano de saúde. E hoje em dia a nossa grande tendência é, quando a gente faz essa pesquisa, não testar uma mutação em si, né? Porque a gente vai ver que, por exemplo, o câncer de mama, o câncer de cólon, eles podem estar associados com mais de um tipo de gene que pode estar alterado. Então, se você pesquisa só um, você não tem a informação do outro. E hoje em dia a tecnologia permite que esses testes sejam feitos num formato de painel. Então, tem painéis com 30, 40, 50, 80, 100 genes que são pesquisados de uma vez só. E até foi por isso que custeou, né? Barateou o teste. Hoje em dia ele é muito mais acessível, né? Nem todo mundo vai conseguir a cobertura pela seguradora de saúde, porque essas indicações são bastante específicas, mas, ao mesmo tempo, o teste ele tem um custo muito mais favorável do que ele tinha há poucos anos atrás. Não é um teste barato, mas assim... O que é barato? Uma média de preço que vocês Acho teriam? que uma média, eu diria, em torno de uns R$1.500, R$2.000. É caro. Então. Mas, às vezes, né, quando a gente está conversando com uma paciente que muitas vezes não tem acesso, não tem convênio, eu acho que é importante salientar para o paciente que essa é uma informação que não é importante só para ela, né? Para a família, né? Pra Existem família. famílias que se mobilizam para pagar um teste. Então, né? a gente até conversa, fala, olha, aquela sua prima teve também, então, ou mesmo que ainda ela seja a primeira pessoa da família que está tendo esse diagnóstico, mas tem essas características que estão preocupando a gente, senta com a família, vê se não faz uma vaquinha. Se você tiver esse resultado positivo, às vezes o laboratório disponibiliza outros testes de forma gratuita. Então, para conscientizar, né, os pacientes e os familiares que isso é uma informação relevante para quem tem câncer e para quem não tem, né, naquela família que está em risco. Eu queria passar para isso agora. Então, qual que é o impacto dessa investigação para o paciente e para os seus familiares? Primeiro, eu queria falar sobre quem que deve fazer o teste, no sentido, qualquer pessoa pode fazer um teste genético, qual a probabilidade de você encontrar? Então, a gente falou aqui que a probabilidade de um paciente diagnosticado com câncer encontrar alguma alteração genética varia entre 5% e 10%. Então, você imagina a probabilidade de você encontrar uma mutação numa pessoa que não tem câncer, ela é muito menor. Tá? Então, a pessoa a ser investigada é a pessoa... Preferencialmente diagnosticada com câncer. Preferencialmente diagnosticada com câncer. É a partir daí que você vai começar essa investigação, a partir da pessoa afetada. Então, por exemplo, se ela foi investigada e não foi encontrada nenhuma mutação, você não vai procurar a mutação dos familiares daquela pessoa, certo? E o contrário também é verdadeiro. Se você encontrar uma alteração no paciente, você vai provavelmente indicar que ele procure um geneticista para fazer um aconselhamento genético, um planejamento familiar. Os familiares diretos vão ser convidados a também participar dessa consulta e voluntariamente fazerem ou não essa investigação genética. Agora, algumas pessoas vão falar assim: ah, tudo bem, doutora, mas eu tenho curiosidade de saber se eu tenho alteração genética ou não, porque o meu pai ou o meu irmão, que por acaso já tiveram câncer, não tiveram a oportunidade de fazer essa investigação, porque de repente já até faleceram, não tiveram a investigação. Eu posso fazer a investigação? Sim, você pode fazer a investigação. Provavelmente ela não vai ter cobertura das seguradoras de saúde e você tem uma chance menor de detectar uma variação, mas pode ser feita essa investigação. E eu acho que outra coisa importante, né, a se perguntar, uma vez que um paciente com câncer faz um teste e esse teste veio positivo,
né? Porque vai ter paciente que, inclusive, vai falar, já descobri o câncer, para que eu vou testar, afinal? É verdade. Né? Então, né, uma vez que o paciente com câncer tem um teste genético positivo, qual a implicação disso no tratamento do paciente? Então, o que muda, né? Gastar esse dinheiro, de repente, para testar ou passar pelo estresse de fazer um teste genético? O que muda no tratamento? Eu acho que isso é importante porque pode ter alterações de conduta, tá? Então, a gente tem alterações na conduta desde a cirurgia, impacto direto na escolha do tratamento clínico, em alguns casos, e até, que eu acho que você pode complementar depois, impacto na indicação ou não da radioterapia. Tá? Então, cirurgicamente, a gente pode citar um exemplo bastante clássico da Angelina Jolie, que ela não teve câncer, ela não teve o diagnóstico, mas ela tinha na família dela a presença de uma... A mãe dela, né? A mãe dela tinha uma mutação, ela fez a investigação, ela tem essa mutação, um risco elevado de câncer de mama e de ovário, e para ela foi indicada a cirurgia preventiva da ressecção preventiva das mamas, né? É uma ferramenta redutora de risco. Então, para ela que nem tinha câncer, para uma pessoa com câncer, por exemplo, muitas vezes, ao invés de você indicar uma cirurgia tratamento conservadora cirúrgico de uma mama só, você pode fazer cirurgia... das duas. Né? Existem algumas implicações clínicas também, Elô, se você quiser comentar alguma só como exemplo, depois se você quiser comentar alguma alteração do tratamento da radioterapia. Acho que muda nesse planejamento cirúrgico, né, que também envolve uma certa prevenção de diagnósticos futuros, não só o tratamento da doença atual, com relação ao tratamento com remédios, né, as quimioterapias e outros tratamentos que a gente pode fazer, isso também é mais recente, né? Porque se descobriram remédios que funcionam muito bem em pacientes que apresentam essas mutações. Então, hoje em dia, é uma informação importante, e tanto no cenário da doença inicial, localizada, mas que tenha um alto risco, como na doença já mais avançada e metastática, saber que a paciente tem uma determinada mutação, elege ela para receber um tratamento específico, né? Então, para ser prático, né? Com câncer de mama, a Ana também tem câncer de próstata. Pacientes que têm mutação desse gene do BRCA, por exemplo, vão ser candidatas em determinado contexto clínico a receber um inibidor de PARP, que atua especificamente nessa via que está mutada nessas pacientes. Então, aumenta muito a sensibilidade. Então, é uma informação, e hoje em dia um dos critérios dos guidelines é qualquer paciente com câncer de mama, por exemplo, pode fazer o teste. Por quê? Porque se essa mutação for encontrada, isso tem uma implicação direta no tratamento dela. Então, tem todos aqueles critérios que a gente comentou, mas como tem uma implicação terapêutica de tratamento, isso vem se afrouxando cada vez mais. Qualquer paciente com câncer de mama pode fazer. Se vai cobrir, se vai, né? Se vai ter acesso à medicação é outro capítulo. Então, existem sim implicações na escolha dos remédios hoje em dia, baseado nas mutações que a gente encontra. E na radioterapia, tem alguma coisa, Ana? Então, existem algumas variantes genéticas, algumas mutações genéticas que podem mudar a sensibilidade à radioterapia, sim, e inclusive podem aumentar o risco da tão temida segunda neoplasia induzida por radiação, tá? Mas essas mutações são bem específicas e são mais raras, né? A gente não está aqui para falar sopa de letrinha, mas a gente sabe que a mutação de TP53, a tal da síndrome de Li-Fraumeni, que é muito comentada, que é o quê? Uma síndrome que aumenta o risco de diversos tipos de câncer. Então, são pacientes que têm o risco de ter cânceres diversos durante seu trajeto de vida. Essa mutação, ela também aumenta a sensibilidade, não só para efeitos colaterais de radioterapia, mas ela aumenta o risco de, na área que recebeu radioterapia, você induzir uma nova neoplasia. Né? Então, isso é uma contraindicação de fazer radioterapia, por exemplo? Não. Mas se eu tenho uma paciente, por exemplo, com câncer de mama inicial e que ela tem a possibilidade de fazer uma mastectomia e não receber radioterapia depois, é uma possibilidade para eu evitar a exposição
desnecessária à radiação. Assim como a gente deve evitar nesses pacientes qualquer exposição desnecessária à radiação, não só radioterapia, mas exames diagnósticos que usem radiação, também a gente evita em pacientes com esse tipo de mutação, por exemplo. Agora, se essa mesma paciente tem um câncer de mama, que é um câncer de mama mais avançado, com linfonodos comprometidos, na qual a indicação de radioterapia supera o benefício desse risco dela ter uma segunda neoplasia induzida, a gente não deixa de indicar. Então, essa é uma discussão que a gente tem muito nos congressos de mama, toda vez fazem essa pergunta, né? Então, Lifralmene, TP53 é top para esse tipo de situação. Porém, como os testes estão muito amplos, né, surgem os questionamentos do quê? E para BRCA1 e 2, muda a indicação de radioterapia? Não muda a indicação de radioterapia, né? Primeiro você trata não a vou doença... falar de sopa de letrinha, mas essas letrinhas são meio básicas. Primeiro você trata a doença que o paciente tem. Isso. Depois você trata o Você risco previne, né? dele ter uma outra doença. Sim, não, mas né? no BRCA você não aumenta risco com radioterapia. Temos também a mutação de ATM, por exemplo, que aí é uma situação específica que deve ser analisada caso a caso, mas geralmente não muda. Bom, Tratamento de criança, não, isso é importante, porque criança com algumas doenças oncológicas, como retinoblastoma, por exemplo, são crianças que têm um maior índice de uma mutação que também aumenta risco com a radioterapia. Tanto que antigamente a gente fazia muita radioterapia para criança com retinoblastoma, a gente vai fazer um episódio mais para frente sobre isso, mas que hoje em dia a gente reduziu muito a indicação porque você aumenta o risco de outras neoplasias também induzidas pela radiação. Então, os casos têm que ser avaliados individualmente, mas você não deve deixar de encaminhar o paciente para um tratamento com radioterapia por uma mutação específica. Isso tem que ser avaliado conforme o risco. Um outro cenário que me veio à mente, né? Você estava falando da mutação de BRCA, de ATM. Hoje em dia se discute muito, por exemplo, você tratar oligometástases em câncer de próstata, que alguns pacientes eles podem se beneficiar, né? Você aumenta a sobrevida livre de doença desses pacientes. Tem alguns estudos que mostram que essas mutações ATM, BRCA, P53, quem tem esse tipo de mutação não se beneficia da radioterapia estereotática, né? Não haveria benefício de você tratar essas poucas metástases. Então ajuda um pouco também na tomada de conduta nesses pacientes. Expor ou não, né? Porque é uma exposição a mais. Uma exposição que você não vai ter nenhum ganho para o paciente se ele tiver essas mutações. Eu acho que isso que vocês trouxeram é importante. A gente poderia resumir, voltando para a informação hereditária, é que a informação sobre a presença de algumas alterações, a presença de algumas mutações, podem ter impacto direto no tratamento, né? Então, você ter essas informações é melhor do que você não ter. E aí eu traria uma outra questão que tem muito nessa seara, que é o medo dessa investigação, né? Você vê no consultório tanto paciente que não tem indicação de fazer o teste genético, não tem diagnóstico de câncer e quer fazer porque acredita que o teste genético vai dizer com certeza se ele vai ter câncer ou não. Assim como pacientes com indicação precisa de fazer o teste, não querendo fazer. Então, eles têm alguns receios de, por exemplo, mas eu vou fazer o teste, eu vou transmitir a mutação para os meus familiares, se eu fizer o teste, qual que é o impacto disso para os meus familiares, né? Então, eu acho que é importante a gente esclarecer qual que é o impacto de você fazer essa investigação e de você ter essa informação aí, tanto no decorrer do seu tratamento, quanto na investigação dos seus possíveis familiares. Alguém quer comentar sobre isso? Eu acho que do ponto de vista prático, para quem tem câncer, a gente acabou de elencar aqui todos os motivos para os quais essa informação altera o tratamento. E para quem não tem câncer, e mesmo para quem tem câncer e se tratou e está na sua jornada de cura, o que fazer para prevenir novos tumores, quem já teve, e o que quem não tem câncer pode fazer para prevenir o primeiro tumor, né? Nem todas as doenças, nem todas as síndromes genéticas vão ter medidas preventivas primárias. Muitas vezes o que a gente recomenda se não uma estratégia mais radical de cirurgias profiláticas, tratamentos medicamentosos que diminuem a incidência de câncer, mas às vezes um acompanhamento e com exames de rastreamento mais precoce, mais frequente,
Porque se a gente não consegue prevenir, com algumas medidas, a gente consegue aumentar as chances de cura fazendo o diagnóstico precoce. E aí acho que a gente pode comentar um pouco mais, né? Qual que é o impacto para essa pessoa que não tem câncer receber esse tipo de diagnóstico, né? Tem que conscientizar ela também que não é uma sentença, nem todo mundo que tem mutação, a chance de você ter câncer não é 100%. Existem várias estratégias que você pode adotar para minimizar esse risco, desde estratégias mais agressivas até modificações de estilo de vida que a gente já discutiu inúmeras vezes e que entra aqui também, né? Mas acho que tem toda essa discussão e esse aconselhamento dos pacientes que têm a indicação de fazer pessoalmente ou por histórico familiar, a gente tem que entender qual que é o contexto desse paciente, né? O que ele tem ali na cabeça, o que ele vai fazer com essa informação e preparar essas pessoas para receber essa notícia, receber né? essa notícia e ajudar elas a desenhar uma estratégia de vida, né? Então, por isso que eu costumo dizer que o profissional que vai dar essa notícia tem que estar preparado para entender o contexto familiar, se conhecer o paciente é melhor. Se não se sentir preparado para dar o resultado, saber para quem encaminhar, porque muitas vezes vai ser um cirurgião, um oncologista clínico, um radio-oncologista, mas não consegue, de repente, responder a todas essas perguntas, essas questões, ele tem que saber referenciar. E quem que é o profissional melhor elencado para isso? É o oncogeneticista, né? Então, a gente tem uma especialidade hoje em dia, né? A oncologia tem muitas ramificações e o oncogeneticista é o especialista que avalia testes genéticos e as suas implicações, né? Outra coisa que é muito importante é o suporte emocional, o suporte psicológico que essa família vai ter, porque a gente acaba conhecendo no nosso dia a dia famílias que têm histórias de câncer repetidas e isso traz uma marca familiar importante. Então, são pessoas que vivem no medo, né? Na angústia de quando eu terei esse câncer, né? E aí é por isso que é importante entender o quê? O teste genético nada mais é do que uma ferramenta. Você tem que usar ele como uma arma que você vai mapear e entender. Você tem um risco de câncer? O que você pode fazer? Exames de acompanhamento, num fluxo especial, a depender do seu teste, mas isso não pode ser uma sentença, não é 100% de chance. E aí eu gosto de falar da dica cultural, né? Então, eu vou indicar um filme para quem quiser refletir um pouquinho mais sobre o contexto aí filosófico, né? E até de impacto emocional do teste genético, que é um filme da década de 90, que chama Gattaca. Então, é um filme que, na época, ele se passa num futuro distante, porque era a década de 90, a gente não tinha acesso a testes, mas que hoje em dia não é um futuro tão distante, no qual toda a sociedade ela era estratificada, ela era dividida a partir da sua carga genética. Então, ou você nascia com uma carga genética, eu vou dizer aí, de vencedor, então, pelo seu código genético, você será uma pessoa inteligente, com habilidades esportivas, com intelecto, né, privilegiado para essa ou aquela atividade, e você acaba que estratifica a sociedade em castas. Você gera, inclusive, preconceitos e determinantes, como se a sua carga genética fosse 100% decisiva, não só para a sua saúde, a gente está falando da genética na saúde, mas um nível de teste genético que determine social, o seu futuro, né? Social e o brilhantismo. E o legal do filme é que justamente tem, eu não vou dar spoiler do filme, mas o ator principal, ele tem suas ambições pessoais, seus desejos, e ele meio que burla as regras da época, usando material genético de um vencedor que não foi vencedor, para conseguir o que ele quer. Enfim, assistam um filme que é um filme interessante. Mas por que eu estou dizendo isso? Não é porque você recebeu um teste genético positivo predisponente para câncer que você necessariamente vai ter esse câncer. Então, use essa informação de forma inteligente. A seu favor. A seu Poderia favor. dizer que mesmo na presença de uma mutação, não significa que você vai ter câncer, significa que existem algumas medidas que você pode fazer para reduzir a sua chance de câncer, como se adequando aos testes de prevenção adequado, adotando rastreamento, né? Medidas adequadas de rastreamento, de medidas hábitos adequadas de vida. de rastreamento e hábito
de vida, cessação de tabagismo, de sedentarismo, de obesidade, tudo isso vai mudar o seu risco de câncer para melhor. E considerar até medidas, só para elencar aqui as medidas mais invasivas, né? Cirurgias profiláticas, então retirada de mamas bilaterais, retirada dos ovários, né? Algumas síndromes genéticas bastante relevantes para câncer de intestino, às vezes recomendam que se retire todo o intestino. Então, tem várias... São medidas radicais e específicas. E que estão embasadas nessa tem embasamento científico para fazer essas indicações, né? Então, acho que a mensagem final que fica é que, se você é um paciente jovem com câncer, fique atento, né? Isso pode ser um sinal de uma doença hereditária, isso pode te indicar para fazer esses testes que a gente discutiu. Muitos familiares na família, né? Muitos membros da família acometidos por câncer, isso também é uma família que merece uma investigação. E não é uma sentença, você pode atuar sobre isso, você tem que ter uma atitude mais ativa do que passiva com relação a esses testes. Ativa e positiva. Né? É um novo campo aí que se abre. Eu acho que a gente ainda... É uma oportunidade, isso não é uma sentença, é uma oportunidade de prevenção. E eu acho que a gente ainda vai viver uma era aí de pessoas que vão conseguir fazer esses testes sem nem ter nenhuma indicação médica e vão chegar para a gente com resultados e aí a gente vai ter que, né, quebrar a cabeça junto para fazer esse aconselhamento. E eu acho que as pessoas estão mudando um pouco nesse sentido, né? Antes nem se pedia teste genético sem fazer um aconselhamento, sem conversar com um oncogeneticista. Hoje está todo mundo mais aberto. Então, se você já tem câncer, muitas vezes alguém já vai te indicar que você faça o teste. E aqueles pacientes que ainda não têm câncer, esses são os que realmente precisam de todo esse aconselhamento e essas considerações. Vamos encerrar por aqui, então. Agradecemos a audiência de vocês e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Eu sou Ana Carolina de Rezende, médica radio-oncologista. Eu sou Heloísa Vise, oncologista clínica. Eu sou Ana Paula Cardoso, médica oncologista. Eu sou Ícaro Carvalho, médico radio-oncologista. Eu sou Fernando Moura, oncologista clínico. Somos o CâncerCast.